quinto ano, vamos dar início à nossa aula de História. Peguem lá a apostila de vocês na página 24. Então, nós vamos continuar com o nosso assunto, a origem da escrita. Aula passada, nós falamos sobre os povos sumários. Lembram lá? Que desenvolveram uma escrita, uma técnica de escrita, que era num tablete de argila, com aquela ferramenta cunha. Lembram que eles faziam desenhos para representar, o significado, um desenho, para eles se expressarem. Então, também aconteceu com egípcios, Nós vamos falar hoje sobre a escrita egípcia. Eles utilizavam a escrita para registrar leis, informações sobre os impostos, governantes e religião. Uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieróglifica, certo? É o jeito deles escreverem. Os sumérios, eles desenhavam e representavam uma palavra. Lembram lá das aulas passadas? Então, os egípcios não. Cada desenho, cada representação gráfica era uma letra. Nós já vamos ver sobre isso. Olhem lá naquela ilustração, inscrições em alto relevo no teto do templo de Hathor, no Egito. Se vocês pegarem aquele QR Code que está na apostila aí, nessa página, vocês vão ver os detalhes dessas inscrições, desse escrito egípcio, tá? Vocês vão ver super detalhado, vale a pena acessar esse QR Code. Poucos egípcios sabiam ler e escrever, apenas o rei, a família do rei, o sacerdote e os escribas tinham esse conhecimento. O que são os escribas? Escribas eram aquelas pessoas que tinham a função de escrever e registrar informações. Essas informações que o escriba registrava eram impostos a serem pagos aos faraós, a vida dos faraós e textos considerados sagrados. Os escribas é aquela imagem que está lá na apostila de vocês. Eles sempre estão com as pernas cruzadas, perninha de índio. Então, com a perna cruzada, em cima do seu colo está o material que ele utiliza para escrever. E os escribas, eles registravam essas atividades, esses impostos, as vidas, os textos, em um papiro. Um papiro não deixa de ser Nós já vamos falar sobre o papiro. O papiro é um pedaço de um caule de uma planta chamada papiro. Lá estão vendo a imagem da planta que vive numa planta aquática, Então, o caule, eles cortam o caule, eles vão tirando lasquinhas bem fininhas desse caule e vão intercalando, colocam essas tiras, que eles cortaram na horizontal, depois em cima uma camada de vertical, uma horizontal e vertical, até chegar a uma determinada altura. Depois eles passam eles pressionam essas fatias de caule, forçam, pressionam até ficar parecendo uma folha. Então não deixa de ser uma folha de papiro. Olhem lá, você sabia entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema de escrita próprio. Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados
aos ossos e na parte ventral do casco da tartaruga. Parte ventral é a parte de baixo da tartaruga. A parte de cima, né, do casco, aquela parte que é mais lisa. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Olhem lá que interessante a imagem. A parte de baixo do casco da tartaruga e com um tipo de escrita, um tipo de um registro. Então, isso daqui é uma escrita chinesa, registro chinês. Voltando lá para o nosso papiro. Então, essas tiras de papiro eram amassadas com rolo e colocado na água por alguns dias. Depois, as tiras eram colocadas umas sobre as outras, uma camada horizontal, outra vertical, formando uma malha. Essa estrutura era prensada por um certo tempo e só então estaria pronta para ser usada. Então o papiro não é bem diferente da nossa folha. A nossa folha de papel é uma folha lisa. Vocês passam a mão, ela é lisa. O papiro não, vocês sentem essas texturas, né? Se vocês olharem bem, olha lá, tem tiras horizontais e tiras verticais. Várias camadas prensadas. Então, se vocês passarem a mão, vocês vão sentir uma certa textura. Não é completamente liso igual uma folha de papel. Isso é o papiro egípcio. E quem escrevia neles eram escribas. Tá? Lápis na mão. A professora vai explicar as atividades para vocês e depois vamos fazer a correção. De acordo com os estudos, em que locais foram encontrados vestígios de antigos registros escritos? Onde que foram encontrados? Semana passada nós estudamos lá os povos sumérios. Eles eram de qual região? Hoje falamos sobre a escrita egípcia. E a prof deu um pouquinho, falou do casco da tartaruga. Quem que fazia esse registro? Esses três você vai escrever no número 1. Número 2. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita? O que eles registravam? Lá, os sumérios registravam o quê? Os egípcios, o quê? Isso que vocês vão escrever. Número 3. Complete os quadrinhos formando a resposta correta para cada item. Letra A. O nome da escrita feita em tabletes usado na Mesopotâmia. Tablete de argila. Qual que era o nome da escrita? Letra B. Nome de um tipo de escrita usado no Antigo Egito. Eles usavam o quê? Qual que era o nome da escrita? Vocês vão completar lá. Número 4. Tem 2 imagens. Marque um X na ilustração que representa como eram realizados alguns dos primeiros registros escritos. Era no tablete de argila, né? Com o movimento cuneiforme, usando a cunha, ou não, em pedaços de papel, usando pincel, nanquim ou tinta. Qual das 2 imagens representa? Os primeiros registros. Marcam lá, certo? No livro de atividade de vocês, na página 77, pegaram lá? Exercício 4. Os antigos egípcios
também desenvolveram um sistema de escrita e que eram utilizados símbolos. Verifique os símbolos que correspondem a letras do nosso alfabeto e decifre o enigma. Então, nós estamos vendo lá as letras com seus desenhos, suas representações. Vocês vão substituir as representações pelas letras e vão descobrir a palavra que formou. Com que finalidade os egípcios antigos utilizavam a escrita hieroglífica? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Por que eles usavam essa escrita? Registravam o que utilizando essa escrita? Na próxima página, número 6. No Egito Antigo eram realizadas diversas atividades. Recorte as imagens no final da página e colhe no quadro na ordem correta e responda as questões a seguir. Então, aqui embaixo tem 3 peças de um quebra-cabeça. Vocês vão recortar e montar aqui. Vai montar uma imagem, certo? Não vou falar quem é. É uma pessoinha lá que fazia tal coisa, sentava de tal jeito, usava uma pista, o papiro. Letra A. Que figura foi formada? Figura de quem que formou? B. Qual é a função representada? O que ele fazia? O que ele registrava? Letra C. Que material era usado para desenhar a função representada? Ele usava o que para fazer essas anotações? Papiro, computador ou um caderno? O que será? Vocês vão completar essa atividade. A professora trouxe para mostrar para vocês, aqui ó, o esquema, certo? Da escrita egípcia. Estão vendo? Então tem a letra A, olha lá. Deixa eu pôr aqui. A letra A é uma ave, né? Letra B é um pedaço de, sei lá, de uma perna, o que é. Letra C parece uma xícara. Letra D, uma mãozinha. E assim vai as suas representações. Então, agora vocês vão resolver essas atividades que a professora já explicou. Depois nós voltamos com a correção, ok? Até depois! Voltamos, 5º ano. Peguem a apostila de vocês. Vamos para as correções. Página 26, lápis na mão. 1. De acordo com seus estudos, em que locais foram encontrados vestígios de antigos registros escritos? Quais locais? Aula passada, os povos sumários, eles eram de qual região? Da Mesopotâmia. Hoje, a escrita egípcia do Egito. E quem que escrevia lá na parte de baixo do casco da tartaruga? Os chineses, na China. Então, resposta 1. Na Mesopotâmia, no Egito e na China. Número 2. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita? O que eles escreviam? Quais eram essas informações? Quantidade de alimentos. Lembram lá que os sumários eles escreviam no tablete de argila? E os egípcios?
impostos, leis, história dos reis e assuntos religiosos. Então, número 2, resposta: a quantidade de alimentos, impostos, leis, história dos reis e assuntos religiosos. Número 3. Complete os quadrinhos formando a resposta correta para cada item. Tá? Letra A. Nome da escrita feita em tabletes usado na Mesopotâmia. Qual que era o nome daquela escrita que eles usavam, aquele instrumento? Cuneiforme. Resposta da A, cuneiforme. B. Nome de um tipo de escrita usado no Antigo Egito. Qual que era o nome da escrita? Hieroglífica. Ok? Então, letra A, cuneiforme, e a letra B, hieróglifica. 4. Marque X na ilustração que representa como eram realizadas alguns dos primeiros registros da escrita. Olhem lá, os primeiros registros foram feitos numa placa de argila, usando aquela cunha, ou o cilindro, ou os primeiros registros foram usando folha, pincel, provavelmente seja o nanquim, né? Nanquim é uma tinta que você escreve utilizando um pincel. Aquela primeira imagem das pessoas usando a placa de argila. Então, X nessa primeira imagem. E no livro de atividade de vocês, lá na página 77, número 4. Os antigos egípcios também desenvolveram um sistema de escrita, e que era utilizando os símbolos. Verifique os símbolos que correspondem à letra do nosso alfabeto e decifre o enigma. Vamos lá? Primeiro quadradinho, primeiro símbolo. Não sei, parece uma trancinha. Procurando lá naquele quadro, seria a letra H. Ao lado, sobe uma curvinha, letra I. Um desenho bem parecido, mas do lado oposto, letra E. Um desenho, um oval, uma pulseira, um rabicó, um elástico, letra R. Uma fita caída, uma flor caída, letra O. Mas estão vendo lá que tem um detalhe, é O com acento. Na florzinha tem duas perninhas lá. Ao lado nós temos um quadrado com um triângulo dentro, letra G. Depois nós temos um leão, letra L. Voltamos lá para aquele que ela sobe e faz uma curvinha, a letra I. Temos lá uma minhoquinha, centopeia, F. E aquela florzinha caída, O. Vocês formaram hieróglifo, ok? 5. Com que finalidade os
os egípcios antigos usavam a escrita hieróglifa. Eles usavam para que essa escrita? Para registrar a história dos faraós e os acontecimentos religiosos. Para registrar a história dos faraós e os acontecimentos religiosos. No número 6, no Egito Antigo, eram realizadas diversas atividades. Recorte as imagens do fim da página, colhe-a no quadro na ordem correta e responda as questões a seguir. Então, vocês recortaram as 3 pecinhas do quebra-cabeça e formaram essa pessoinha. Letra A. Que figura foi formada? Qual que é o nome dessa pessoa? Um escriba. Letra A resposta é escriba. B. Qual é a sua função representada? O que o escriba fazia? Ele registrava informações sobre cobrança de impostos, a vida dos faraós e da sua família, entre outros assuntos. Então, informações sobre a cobrança de impostos, informações sobre a vida do faraó e da sua família e entre outros. C. Que material era usado para desenhar a função representada? O escriba usava o que para fazer esses registros? Ele usava um caderno com linhas, quadriculado, com capa dura, capa mole? Ele usava um computador, um notebook? Ou ele usava um papiro? Ele usava um papiro. Primeiro quadradinho lá, faça um X. Eu vou falar para vocês, vou pedir para vocês fazerem um desafio, certo? Vocês vão fazer para a prof. Nessa mesma página tem um espacinho. Aqui, ó. Estão vendo na página do caderno de atividade? Tem um espaço aqui em cima. Estão vendo? Ok. Vocês vão olhar o quadro com as letras e aqui em cima vocês vão escrever o nome de vocês, utilizando esses símbolos, certo? Pega, observa os símbolos, que tem todas as letras do alfabeto, e nesse espaço vocês vão escrever o nome de vocês, tá? O da professora, eu ia começar com um quadradinho, depois eu ia desenhar uma águia, depois eu ia desenhar um meio círculo, depois eu ia desenhar um elástico, um rabicó, depois eu ia desenhar esse tortinho aqui, depois uma xícara, uma caneca, de novo mais um tortinho e uma águia. Vocês, como vai ficar o nome de vocês usando a escrita egípcia? Ok? Então escrevam lá, depois eu vou querer ver. Até a próxima!